A Revolução Liberal do Porto, em 1820, obrigou Dom João VI a voltar a Lisboa. A burguesia portuguesa tinha chegado ao poder e preparava a recolonização do Brasil. Ao voltar à sua terra natal, Dom João deixou o governo na mão de seu filho, o príncipe regente Dom Pedro. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfil. Em 9 de janeiro de 1822, o governo português ordenou que Dom Pedro também voltasse para Portugal. O Partido Brasileiro reagiu e conseguiu que 8.000 pessoas assinassem um documento pedindo a Dom Pedro que ficasse no país. Dom Pedro concordou e declarou para o público: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." A liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Bom dia, meus colegas do Augusto Meyer. Estou aqui para contar uma história para vocês. A história de um país e sua independência. A história do nosso país. Independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa exigindo a sua volta imediata para Portugal, devido aos desejos portugueses de recolonizar o Brasil, e o fato de Dom Pedro estar em terras brasileiras era um grande obstáculo. Calendário: setembro, 1822, dia 7. Dom Pedro I.
Você recebeu uma carta da coroa portuguesa exigindo sua volta imediata para Portugal. Ah, mas você leu de novo, Charlie? Sim, eu fiquei curioso, né? Tchau. Danadinho. Para se ter ideia de como as exigências foram sérias, o rei Dom João ameaçou enviar tropas ao Brasil, caso o retorno do príncipe Dom Pedro fosse novamente adiado. Eu vou enviar tropas ao Brasil, caso seu retorno for novamente adiado. Não, eu não vou ir não. Devido pressões da coroa portuguesa e também do seu ministro José Bonifácio e as camadas nobres brasileiras, Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, levantou sua espada e gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. Independência ou morte, gurizada! O príncipe português, em dezembro do mesmo ano, foi declarado o primeiro imperador do Brasil. Eu, Dom Pedro, agora sou o primeiro imperador do Brasil. Os dois primeiros países a reconhecerem a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal posteriormente reconheceu a independência da sua ex-colônia, mas exigiu uma elevadíssima multa que foi paga pelo Brasil através de um empréstimo feito com a Inglaterra. Daí temos o início da tão famosa dívida externa. Ei, Dom Pedro, Pode falar, Dom João. você quis dar uma de independente, não é? Então vai pagar uma multa bem cara para Portugal. Tudo bem, eu faço um empréstimo com a Inglaterra. Conheço os cabeças da Inglaterra, são meus bruxos. Falou? Otário, vai ter que me pagar mais de 2 milhões. Vou juntar com os 50 milhões que levei do meu Banco do Brasil. E assim foi que começou a nossa dívida externa com a Inglaterra, que com o aumento das taxas de juros pela causa da crise econômica e da crise do petróleo, hoje custa na base de 230 bilhões de dólares. Isso mesmo, uma dívida que começou com 3 milhões, agora custa 230 bilhões de dólares.